Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, o jogador, capítulo 51. Josh sentou-se em frente aos agentes do governo mundial. Ele chegou a uma pequena geladeira na esquina e trouxe 2 bebidas para seus convidados. Com um pequeno sorriso, ele perguntou a eles: "Posso saber por que você está aqui?" Ele está ciente de que isso pode estar relacionado ao desaparecimento de Crocodile ou de Robin. Quem sabe? Ele não abrirá a boca de forma alguma. "Somos do CP11, se você já ouviu falar de nós." A loira respondeu enquanto se recostava e cruzava as longas pernas. "Nunca na minha vida", Josh respondeu honestamente. "Que bom que você não fez isso." O homem falou com uma voz muito profunda. Mikita estava prestes a dizer algo sobre como eles são rudes, mas Josh assegurou colocando a mão em sua coxa e olhou para os convidados, sem dizer uma única palavra. O silêncio continuou por 3 minutos. Josh olhando para eles enquanto eles olhavam de volta. Ninguém se atreveu a piscar. Finalmente a agente loira piscou. Parece que a maquiagem dos olhos dela desempenhou um papel nisso. Mikita se levantou e apontou para ela. "Kiahaha, você perdeu a competição. É melhor você dizer a primeira palavra." "Querido, você acabou de dizer a primeira palavra." Josh segurou a mão de Mikita e a fez sentar. Ao ouvir suas palavras, Mikita sentiu um pequeno rubor. Ela se sentiu envergonhada, mas continuou olhando para os agentes e rindo deles. Suspirando, o agente começou a falar. Mesmo que sua voz fosse calma, poderia facilmente chamar a atenção. "Estamos aqui para perguntar sobre o misterioso desaparecimento do Senhor Zero. Talvez ele tenha escapado. Talvez ele esteja morto. Você sabe alguma coisa sobre isso?" Ao que parece, o governo mundial estava ciente de que a Baroque Works pertence a Crocodile. Como a organização continha muitos criminosos dentro deles, é desnecessário dizer que eles poderiam fazer seu trabalho durante o dia por causa do status de Senhor da Guerra do Crocodile. Josh não se atreveu a recuar. Depois de fingir que pensou por um breve momento, ele disse: "Você quer dizer meu chefe anterior?" "Chefe anterior? Bem, eu entendo porque você visitou agora. Depois de uma missão que por acaso era caçar um pirata, nós, assim como o resto dos agentes, tivemos algum conflito entre nós. Eu fui um dos caras que decidiu deixar a agência. Uma vez que tentei ver o Senhor Zero para minha aposentadoria, não o encontrei." O homem e a mulher se entreolharam antes de encarar Josh. "Que tipo de conflitos aconteceram entre vocês?" A mulher olhou para ele severamente. Josh respirou fundo, a mão na coxa de Mikita para que ela não falasse. "Ele me pediu para ser responsável pelo acordo entre os rebeldes e os traficantes de armas do submundo." Josh, anteriormente conhecido como Mr. 7, disse: "Se você quiser saber, descobri que ele estava planejando derrubar o país. No início, pensei que a Baroque Works fosse uma organização de caça-recompensas, mas era uma organização criminosa." Colocando o rosto nas mãos, Josh fingiu estar triste e afetado pela missão anterior. Se o governo mundial está sentindo falta de Crocodile, então eles deveriam saber que tipo de crimes ele cometeu. Talvez assim este caso possa ser encerrado. Claro, Josh fingiu não saber da identidade de Crocodile. Mikita continuou. "Depois disso, Josh não conseguiu dormir durante a noite. Ele me pediu para ir embora com ele. No entanto, ele nunca mais conseguiu dormir depois daquela noite. Um dia, ele decidiu vir e lutar pessoalmente com o Senhor Zero. Mas, infelizmente, não encontramos nada para ele. Saímos, caçamos piratas e construímos nossos cassinos aqui." Mikita colocou a mão no ombro de Josh e deu um tapinha nele. Josh ainda estava cobrindo o rosto com as mãos. Só de olhar para o rosto dele, ela teve uma ideia. "Este homem sabe fazer besteira. Por que sinto que estou com pena dele?" Os agentes examinaram Josh e Mikita, dependendo de seu treinamento para saber se o alvo estava falando a verdade. Pela expressão de Josh, pode-se facilmente dizer que ele foi afetado. Neste mundo, os agentes conhecem apenas um tipo de pessoa que consegue mentir com a pele do rosto intacta, que é o próprio agente. Eles nunca conheceram alguém que treinou para receber a simpatia do júri. Por outro lado, embora Mikita demonstrasse carinho, sua atuação parecia fingir pena. Os agentes sentiram muita pena de Josh, pois Mikita parecia estar enganando-o. Josh baixou a mão e olhou para os agentes. "Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo?" A mulher juntou as mãos e se inclinou para frente até que seu rosto estivesse mais perto de Josh. A expressão facial de Mikita mudou quando ela estava prestes a atacar, mas Josh assegurou novamente. "Último. Onde está a senhora todo domingo, também conhecida como a criança demônio, Nico Robin?" O coração de Josh disparou quando ouviu essa pergunta. Mas como ele estava preparado, seu rosto não se moveu nem um pouco. Semicerrando os olhos, ele fez questão de olhar para o lado esquerdo, para cima, porque olhar para o lado direito significa que você está tentando mentir. Josh então disse: "Não vi nenhum vestígio dela. Você pode me dar uma descrição de como ela é?" De jeito nenhum ele lhes daria a Robin. Não depois que ele fez intimidades com ela e Marianne. Elas são suas mulheres, e ele não vai simplesmente desistir delas. A agente recostou-se e olhou para seu parceiro. "Precisamos relatar isso. Você tem razão." O agente olhou para Josh. "Alguém mais sabe das informações sobre a rebelião e os negócios de armas?" Rei Cobra, talvez?" Encolhendo os ombros, Josh recostou-se na cadeira e balançou a cabeça. Ele precisava mentir até o fim. Porém, de alguma forma, a questão do agente o fez sentir um pouco de cautela. Os agentes se levantaram ao ver que Josh não tinha mais nada a dizer. Josh estava ciente da situação em que se encontrava. Os agentes acabaram de perguntar se mais alguém sabia sobre Crocodile. Neste mundo, o governo mundial com certeza cobriria o Crocodile, a menos que seja ele quem receba o crédito. Eles não querem arruinar sua reputação. Tenha um bom dia então.
O homem virou as costas e desapareceu. A mulher fez o mesmo quando ele desapareceu no ar. E isso é como a sua técnica. Só que um pouco mais lento. Mikita então suspirou. Josh, você sabe. As perguntas deles me surpreenderam. Levantando a mão, Josh fechou a boca de Mikita. Seus olhos verdes se voltaram em sua direção. Agentes, eu sei que vocês estão escondidos aí, disse Josh, apontando para eles. Atrás da geladeira. E atrás do sofá. Josh foi mais rápido que os dois agentes. Ele leu a técnica de Soru e pôde garantir que eles estavam escondidos em algum lugar desta sala. Mikita prendeu a respiração. Isso mesmo. Os agentes podem se esconder, apenas para fazê-los falar sobre informações ocultas caso Josh e Mikita os façam acreditar em outra coisa. A janela foi aberta de repente, seguida por uma onda de vento. Josh pôde ver o cara mordendo o lábio, enquanto a mulher saiu com o rosto corado, apesar de tentar fazer uma cara fria. Amadores. Josh balançou a cabeça, murmurando em voz baixa. Quando o nível 10 tenta enganar o nível 20. Ao perceber o erro que estava prestes a cometer, Mikita, sem acreditar que quase havia falado sobre Robin, colocou a mão na boca. Esses filhos da puta. Ninguém pode confiar no governo mundial. Bem, pelo menos eles nos pagam bem pelas recompensas dos piratas. Basta falar sobre moda até voltarmos para casa. Josh disse, colocando a mão no rosto. Sim, querido. Josh encolheu os ombros enquanto Mikita segurava seu braço a caminho do cassino. Capítulo 52. Josh estava sentado à sua mesa lendo o relatório sobre seus ganhos. Enquanto isso, sentada ao lado dele na cadeira, uma garotinha, Marianne, colocou um pouco de chá em sua mesa. Robin estava bebendo suco enquanto examinava Josh com seus olhos azuis. Há algo que te incomoda? Disse Marianne, examinando o rosto de Josh. Você parecia estar bastante irritado. Josh colocou a mão na cabeça dela e disse, nada realmente. Você comeu sua refeição? Preciso que você cresça logo. Corando e zombando, ela virou a cabeça corada e disse, eu não preciso que você me lembre. Josh apenas sorriu e tomou um gole de chá. Embora esteja bastante incomodado com a visita dos agentes ontem, ele não poderia simplesmente mostrar isso na frente das meninas. Voltando-se para Robin, Josh examinou-a. Percebendo seu olhar, suas pálpebras tremeram enquanto ela olhava para ele. O que? Robin, só estou perguntando. Não se surpreenda. Mas você acha que sua identidade pode ter escapado acidentalmente? Não, ela disse com confiança. Continuei coletando informações. Sei ter cuidado. Com um rosto novo como esse, nem meus pais me reconheceriam. Robin não era mais uma mulher bronzeada, mas tinha pele branca como a neve, parecendo mais com a versão dela após o salto de 2 anos. Mesmo assim, você é bonita, disse Josh, apenas para sentir uma garotinha pisando em seu pé, o que não doeu nada. Você também. Josh colocou a mão na cabeça de Marianne. Fufufufu. Robin riu, mas logo aquele sorriso foi substituído por um rosto subitamente sério. Existe algo que faz você perguntar isso? Robin podia ver através dele. Josh deixou o relatório e o chá de lado e decidiu conversar. Ontem fui visitado por alguns agentes CP-11. Eles me perguntaram sobre Crocodile e você. A xícara de chá quase caiu da mão de Robin. No entanto, Marianne percebeu rapidamente. Robin, por um segundo, congelou o rosto, mas logo voltou ao normal. O que você disse? Eu não sei de nada. Eu disse que o Senhor Zero era um idiota e o mentor de um plano para derrubar um país. Enquanto isso, você não estava lá quando cheguei em Alabasta. Josh soltou um suspiro. Os filhos da puta me perguntaram se eu sabia de mais alguma coisa sobre os planos do Crocodile. Robin mordeu o lábio inferior. Josh se levantou e deu um tapinha no ombro dela. Não se preocupe, eu nunca vou te entregar a eles. Você é minha mulher agora, não se esqueça disso. Eu vou te proteger. Robin fingiu sorrir e olhou para o rosto dele. Eu sei, mas há um problema. O que é? O governo mundial gosta de jogar sujo. Eles sempre colocam a culpa em alguém. O que te preocupava era a pergunta dele se alguém soubesse, certo? Sim, disse Josh, suspirando. Parece que eles querem se livrar de alguém ou colocar a culpa em cima. Logo, a porta foi aberta com um chute, voando e esmagando a parede atrás de Josh. Todos viraram o rosto para ver Mikita entrando. Ela estava ofegante e tinha uma expressão preocupada no rosto, a mão segurando um jornal. Chocolate, o que é isso? Josh olhou para a mão esguia dela, que segurava o jornal. Leia-o. Mikita pegou e jogou em Josh, que o segurou. Abrindo o jornal, Josh viu a foto de Crocodile na manchete principal. Derrubar um dos senhores da guerra que violou o código dos senhores da guerra. O crédito vai para as redes internas do governo mundial? Josh se encolheu. Sua preocupação parecia estar em seu devido lugar. Ele então olhou para Robin. Robin assentiu. Eu te disse. Eles tentarão jogar sujo, levar o crédito e sempre parecerão bem. Enquanto isso, os pobres seriam mortos. Eles não têm problema em matar mãe e filho, muito menos alguém aos seus olhos. Robin estava olhando fixamente para seu copo de suco. Ela tinha algum ódio em seu tom, mas foi reprimido muito bem e é difícil perceber. Você acabou de dizer que eles jogam sujo e gostam de colocar a culpa nos outros? Marianne esfregou o ouvido enquanto olhava para Robin. Josh deu um tapinha na cabeça de Marianne, sabendo que Marianne não estava totalmente ciente da situação. Josh, por outro lado, estava calmo, pois estava mentalmente preparado para isso. A Mikita levantou a cabeça e olhou para todos do outro lado da sala, ganhando a atenção deles. Leia a próxima página. Josh folheou as páginas ao ouvir Mikita e começou a ler. Ao que parece, o governo mundial prendeu alguns membros das Baroque Works.
Daisy Bones escapou. A cafeteria de Zala foi incendiada, nenhum vestígio dela. O Senhor 3, o Senhor 2, o Senhor 4 e seu parceiro também foram derrubados. A expressão facial de Josh congelou. No momento em que virou a página seguinte, Josh ficou quase chocado. Houve recompensas pela cabeça dele, pela de Marianne, Jane, Melissa e Mikita. Robin, também conhecida como Robina, não tinha nenhuma recompensa por sua cabeça. Minha cabeça. 70 milhões de berris. Josh abriu amplamente os olhos. Mikita, 20 milhões. Marianne, 200 mil berris. Silêncio e choque tomaram conta da atmosfera. Enquanto todos olhavam para ele com os olhos arregalados, Josh arrancou o jornal e olhou para o telhado. Robin juntou as mãos e olhou entre as pernas, uma gota fria de suor escorrendo pela testa. O maldito governo mundial sujo e seus agentes idiotas. Josh amaldiçoou. Ele virou a cabeça e viu Marianne abraçando seu braço e olhando para seu rosto com seus grandes olhos. Virando-se novamente, Mikita estava olhando para ele, dizendo: "O que devemos fazer agora?" Robin, no entanto, não falou nada. Josh de repente sentiu o peso que o líder deveria sentir. Foi pesado. Ele estava carregando todos em seus ombros. Agora, parece que não posso simplesmente viver uma vida simples enquanto coleciono dinheiro e tenho essas mulheres dormindo comigo. Josh mordeu o lábio inferior do quadril. Ele sabe que não pode simplesmente ficar como está e ficar chocado. Ele deve tomar sua decisão. Cerrando o punho, ele se virou para Robin e perguntou: "Quanto dinheiro temos?" Se há algo a fazer é usar o dinheiro que vem economizando, conseguir os pontos, e navegar pelo mar, ficando mais forte do que nunca, e então viver seus sonhos novamente. Mikita entendeu o que Josh estava pensando e sorriu. As coisas estão prestes a ficar selvagens, não é? Sim. Josh acenou com a cabeça para sua namorada loira. Robin balançou a cabeça. Cada cassino tem quase 400 milhões de berris graças aos piratas e à sua riqueza. Se excluirmos as despesas e impostos, posso assumir que teremos perto de 700 milhões de berris em 2 meses. Ao contrário de Crocodile, que gastava seu dinheiro constantemente, pagava agentes e contratava milhares de pessoas. Josh caçava sozinho enquanto roubava de piratas e pessoas que jogavam. Seu projeto foi muito lucrativo. Não há dúvida de que ele ganharia milhões em anos se construísse uma série de cassinos em todo o mundo. No entanto, o sujo governo mundial fez isso de novo. Robin tomou um gole de chá e olhou para cima. Devíamos agir rapidamente, alguns agentes ou fuzileiros navais viriam. Eu sei, disse Josh. Além dos 200 pontos que estocou em seu sistema, ele pode ganhar outros 600 ou 700 pontos caso não tenha guardado algo para despesas, o que é um grande impulso para si mesmo. Bem, seu objetivo de acumular é a esperança de conseguir algo para a fraqueza de sua lendária Akuma no Mi. Levantando-se, Josh disse: Vamos chutar os convidados, pegar o dinheiro. Robin, prepare um navio para nós. Marianne, ligue para Melissa e Jane e diga a eles para trazerem o dinheiro. Temos que agir rapidamente. Depois disso, Josh prometeu que faria um grande sorteio com o sistema e veria se conseguia algo que fizesse o mundo se arrepender de ter perturbado seu estilo de vida. Capítulo 53. Saindo do cassino depois de chutar todos os convidados do avesso, Josh estava segurando um enorme saco de dinheiro, que na verdade não continha dinheiro, já que o dinheiro estava armazenado em seu sistema. Atualmente, ele estava se mudando para o porto. Robin, Mikita, Marianne estavam com ele. Olhando para trás para o cassino, Josh sentiu que era uma pena não ter tempo nem de vendê-lo e transformá-lo em dinheiro. Se seu investimento durasse mais, ele teria coletado pelo menos alguns bilhões de berris em um ano. Atualmente, Josh, embora tenha 400 milhões de berris consigo, ele já tem 300 milhões transformados no sistema. Os outros 100 milhões são guardados para as despesas. Isso deve mudar quando eles conhecerem Jane e os outros. Josh entrou no navio, que por acaso era um navio comercial de médio porte, com muitas poses internas que havia comprado e registros internos normais, bússolas especiais. Josh agora está indo para o mar para ser livre. Porém, ele não pretendia levantar a bandeira pirata, pois isso chamaria atenção indesejada. No caminho para o navio, Josh parou de repente e estendeu a mão para seu grupo. Josh, o que está acontecendo? Marianne perguntou, apenas para Josh agarrá-la pelo colarinho e levantá-la. No momento em que o fez, uma silhueta passou por seu lugar. Nunca pensei que você fosse tão sujo. Josh disse, movendo os olhos ao redor. A velocidade de Josh, comparada à sua força, é maior. Por causa das pílulas de agilidade que recebeu no passado, ele é mais rápido que os agentes e pode ver claramente seus movimentos. O mesmo não pode ser dito dos outros. Robin cruzou os braços e olhou em volta preocupada. Na frente deles, 4 figuras brilharam. Cara alto, mulher alta, que por acaso eram loiras que Josh conheceu. Ao lado deles, havia um homem baixo de cabelo azul e uma mulher baixa de cabelos negros. A loira alta deu um passo à frente, com 2 adagas na mão. Nos encontramos novamente, agente 7. Pelos crimes que você cometeu sob o comando do Crocodile, você tem a escolha entre a morte ou ser preso. Resistir causaria a morte. Ela disse com um sorriso muito frio. Fazendo contato visual com ela por 3 segundos, Josh estendeu a mão no ar em direção a ela. Todos pensaram que ele estava pedindo que as pessoas parassem. No entanto, do nada, uma katana negra apareceu. Fique atrás de mim. O CP-11 não é o CP-10 por um motivo. Ele acreditava que deveria ser o suficiente para lidar com eles, dependendo dos resultados do seu treinamento e dos impulsos que obteve nos últimos 2 meses. Se Josh tivesse lutado contra a Baroque Works como está agora, ele os teria derrotado com muito mais facilidade. Josh se agachou, com a mão no punho da espada enquanto olhava para frente. Você ousa, plebeu. Um dos agentes, que era um homem baixo, disse enquanto se agachava e desaparecia no ar, aparecendo atrás de Josh. Josh franziu a testa. Quem te ensinou a dizer suas primeiras palavras? O baixinho então declarou.
pistola de dedo, enquanto ele apontava o dedo nas costas de Josh. Josh, no entanto, se transformou em uma pós-imagem, fazendo o agente se sentir confuso quando uma voz veio atrás dele. Aparecer por trás é um truque muito antigo. Além disso, não declare o nome do seu ataque até terminar. Guarde esta lição para sua próxima vida. Antes que o agente pudesse responder, ele notou uma lâmina fria, coberta de vermelho, saindo de seu peito. Josh puxou sua espada preta para trás enquanto chutava o homem baixo. As coisas aconteceram muito rápido e os agentes estavam olhando para Josh. Você tem uma de nossas 6 técnicas sobre-humanas. Você tem um domínio muito alto sobre ela para usá-la tão bem. O agente de 3 metros de altura perguntou a Josh, semicerrando os olhos. Somente agentes em escalões muito elevados podem se mover com tanta rapidez. Josh, entretanto, poderia se mover de forma menos linear. Parecia que ele podia andar facilmente enquanto executava a técnica de Soru. Marianne, distração. Assim que as palavras de Josh saíram, Marianne rapidamente pegou seu pincel e desenhou um desenho no chão, chamando a atenção da baixinha. Josh se agachou. Como ele agora é um mestre em espadas, ele poderia fazer algumas lâminas de ar comprimido. Agitando sua espada, um arco de ar comprimido voou em direção à pequena mulher distraída, apenas para a mulher alta aparecer na frente da mulher baixa e se agachar, declarando: massa de ferro. A lâmina de ar refletiu em seu corpo e atingiu um prédio próximo, cortando um pedaço dele. Josh percebeu que precisava se aproximar para derrubá-la. Afinal, com seu domínio da esgrima agora, ele pode fazer cortes em aço. Robina. Ao declarar esse nome, a proprietária entendeu seu papel. Do chão, muitos braços surgiram e tentaram segurar as pernas dos agentes. O homem de 3 metros de altura pulou e chutou o ar abaixo dele, fazendo-se voar. Robin não parecia ser capaz de segurar o agente que estava usando o corpo de ferro, mas ela o atrasou. Rapidamente, Josh se moveu em super velocidade e apareceu atrás da garota alta. É uma pena que você esteja na CP, mas nada pessoal. E então ele tirou a espada da bainha, acenando em uma velocidade ofuscante, antes de pular para trás, virando-se. Assim que ele caiu no chão, a mulher alta deu um longo golpe nas costas e caiu no chão. Nico Robin, você está vivo, mas mudou sua aparência. O agente, que estava voando no ar ao caminhar sobre ele, disse enquanto observava Robin, não afetado pela morte de seu companheiro. Ajustando sua posição, o agente apontou com a cabeça em direção a Robin e chutou o ar atrás dele, empurrando-se para voar em direção a ela. Ignorando a mulher baixa, Josh imediatamente correu para salvar Robin e acenou com sua espada no ar, enviando um arco de ar. O homem, embora não pudesse usar a corpo de ferro no ar, virou-se e chutou em direção a Josh, enviando uma lâmina de ar afiada e pressionada. Uma explosão aconteceu quando os 2 arcos aéreos afiados se encontraram. Um vento forte soprou. Josh rapidamente avançou com seus pés e acenou com a espada, fazendo um corte aparecer no peito do homem. Josh parou e se virou, olhando para o homem que conseguia ignorar o ferimento e estava pronto para correr novamente. Aparecendo na frente dele, Josh obviamente tinha vantagem da velocidade. Enquanto Josh agitava sua espada, o homem conseguiu se esquivar do golpe. Josh, cerrando o punho com força em torno do punho da espada, acenou repetidas vezes, mas o agente conseguiu se esquivar facilmente, mesmo quando o golpe veio de um ponto cego. É inútil. Kamiya permite que meus músculos fiquem moles. Parece que você desistiu antes de aprender sobre todas as nossas técnicas secretas. O homem loiro estava falando friamente. Robin, Josh chamou enquanto virava no chão, segurando um punhado de areia enquanto jogava no rosto do agente. O agente rapidamente desviou a areia com a mão. Robin assentiu. Usando isso como distração, ela fez braços aparecerem no corpo do homem e o envolveu. Embora ela não fosse mais forte que ele, muitos braços e suas posições podem causar uma grande distração. O agente descobriu que seu movimento estava restrito. Antes que ele pudesse usar sua força bruta superior, Josh colocou a espada de volta na bainha e jogou a katana para o alto. Josh saltou por cima do agente, colocando as mãos na cabeça dele. Girando no ar, Josh torceu a cabeça do homem, quebrando seu pescoço no processo, o que acabou com a vida do agente. Josh ergueu a mão e segurou sua katana quando ela caiu em sua mão. Josh se virou para olhar para o último agente. Mikita parecia ter que lidar com ela, pois deu um chute muito forte no rosto da baixinha, que fez seu rosto explodir com a força. Mikita, que tinha apenas 19 anos, estava ofegante e contendo a vontade de vomitar. Embora o agente curto tenha usado corpo de ferro, Mikita deu-lhe um soco forte de 15 toneladas no rosto, que explodiu sua cabeça. Mikita conhece Kung Fu, o que tornou seus chutes mortais agora. Nós lidamos com eles agora, disse Josh enquanto apontava para o navio. Entre agora. Embora a visão fosse feia para ele, Josh conseguiu se conter e entrar no navio. No passado, mesmo enfrentando piratas, ele conseguia evitar matar. No entanto, desta vez, ele fez isso a sangue frio. A situação em que se encontrava e o peso de ser um líder o forçaram. Josh deve dizer que está surpreso consigo mesmo e não sente arrependimento. Afinal, ele fez o que tinha que fazer para vencer. Josh, se eles enviaram agentes atrás de nós. E os outros, Mikita disse enquanto o navio começava a se mover. Robin não moveu a cabeça, pois parecia esperar por isso. Por outro lado, Marianne perguntou curiosa. Gen e os outros? Segurando rapidamente o Dendemushi, Josh chamou Gen. Josh estava tão preocupado. O dinheiro dele está com eles. Depois de ligar 10 vezes, Josh perdeu as esperanças porque eles não atenderam sua ligação. XXXX. Depois de xingar, Josh sentou-se e olhou em volta. Quem sabe navegar? Josh começou a respirar fundo. Como os 2 gestores do outro cassino não atendem, significa que foram presos ou fugiram com o dinheiro. 300 milhões. Seja o primeiro caso ou o segundo, seria inútil ir atrás deles para recuperar o dinheiro. Eu sei.
Mas que direção devemos tomar? Você é o capitão agora. Robin respondeu, dizendo a Josh que a decisão era dele. Sim, você é o homem do navio. Marianne sentou-se ao lado de Josh e juntou as pernas. Ah, o jeito que eles estão te chamando. Isso está me matando. Basta navegar para um lugar legal. Mikita revirou os olhos para Robin e Marianne. Josh, que estava pensando em sua situação, ergueu a cabeça. Para onde ele deveria ir? Ele não sabia. É melhor para ele encontrar um lugar para comprar suprimentos e só então ele poderá pensar no que fazer a seguir. Basta navegar para qualquer lugar com um bom mercado. Estarei pensando enquanto isso. Josh mentiu no convés. Capítulo 54. Era noite em Alabasta. Embora a maioria das pessoas agora se cobrisse com lençóis para dormir no frio do deserto, o palácio da família real estava cheio de luzes. A notícia que acabaram de receber foi chocante para eles. Alguns agentes os interrogaram e Vivi ficou sabendo de uma notícia que seu pai escondeu deles. Enquanto alguns agentes saíam pela porta, a jovem princesa gritava: "Você está cometendo um grande erro. Josh não é um vilão com Crocodile. Ele é um herói para este país. Onde vocês foram bastardos quando ele estava sangrando ou nosso povo estava morrendo? A culpa é sua por dar imunidade política a Crocodile em primeiro lugar." Enquanto Vivi gritava com lágrimas nos olhos, o pai segurou-a pelo pulso e colocou a mão em sua boca. "Vivi, fique quieto. Terei que levar isso pessoalmente ao governo mundial e testemunhar por ele. Não faça as coisas piorarem." Rei Cobra disse enquanto mordia o lábio inferior. Quando os agentes saíram, Vivi se virou e segurou Cobra pelo pulso, dizendo: "Você sabe que eles estão errados sobre ele. Josh é um cara gentil. Ele até ajudou as pessoas deste reino com dinheiro. Eu sei." Cobra abaixou a cabeça, sentindo pena. Josh contribuiu com alguns de seus ganhos para as pessoas daqui. Cobra sempre quis alguém como ele como genro. Ele queria ajudá-lo, mas não pode fazer nada além de orar. Josh tem que cuidar de si mesmo. Vamos ter um pouco de fé nele agora. Vou para o meu quarto. Vivi, como uma garotinha, virou-se e correu em direção ao seu quarto. O rei suspirou. Sua Alteza. Reagindo quando um soldado real entrou, Cobra virou-se para o soldado. O homem segurava alguns posteres que pertenciam às pessoas com quem Josh trabalhava, e alguns deles pertenciam a agentes anteriores da Baroque Works. O mais chocante foi o de Josh. Parecia ser um novo. O que diabos aconteceu? Não foram 70 milhões ontem? Declarando seu choque, Cobra olhou para o pôster de procurado. De alguma forma, alguém conseguiu tirar uma foto dele secretamente. Josh estava parado próximo ao porto, em um chão coberto de sangue. Josh, na foto, estava embainhando sua espada enquanto olhava para o lugar escondido que capturava uma foto de seu rosto. Vivo ou morto? 110 milhões de berries. O rei declarou. Ouvi dizer que ele matou 2 agentes secretos do governo mundial. O soldado disse. Agentes de elite. O rei cerrou o punho. Parece que não podemos evitar a situação dele, exceto orar por ele. O rei sentiu pena de um grande homem como Josh. A princípio, Josh teve uma chance se Cobra decidisse deixar as coisas claras com o governo mundial. Agora que ele matou alguns de seus agentes, as coisas seriam difíceis para ele. Claro, a única solução para Josh é se tornar um senhor da guerra, caso ele tenha conseguido uma maneira de provar sua força e aumentar sua recompensa. A hora do pôr do sol, em um local desconhecido na Grand Line. Bocejando, Josh estava de joelhos, ajudando Marianne a se vestir. Você pode parar de me tratar como uma garotinha. Mas você é minha garotinha. Ele sorriu quando ela colocou a mão nas mangas de uma camiseta. Marianne deu um pulo e sua cabeça saiu da fenda no pescoço. Ela sorriu para Josh, que se levantou e virou o rosto para Robin, que estava deitado semi-nu, ao lado de Mikita. Embora a noite passada tenha sido difícil, Josh conseguiu aliviar o estresse à noite. Embora tenha sido rápido para sua resistência, foi satisfatório e os ajudou a tomar uma decisão. Mesmo assim, Josh estava preocupado com uma certa mulher de cabelos verdes. Mas agora ele precisa se concentrar em salvar o que tem. Josh se virou para Robin. Como estamos progredindo? Devemos chegar pela manhã. Robin soltou um suspiro enquanto empurrava o cabelo para trás e olhava para sua pele branca e leitosa. Embora sua pele tenha mudado, seu estilo de vida não mudou, exceto pelo fato de ela ter um amante com quem dormir, alguém que a protege. Virando o rosto, Robin soltou um suspiro triste, antes de olhar para Josh novamente e sorrir. Josh acenou com a cabeça ligeiramente e caminhou até a borda do navio, olhando para o mar. Ele estava olhando para seu sistema agora. 553 pontos de sorteio. É quantos pontos ele tem agora. Josh sentiu pena de não ter conseguido chegar ao outro cassino, ou seus pontos teria ido além disso. Mesmo assim, foi uma boa quantia. Tudo o que ele precisa fazer é encontrar um lugar tranquilo e usá-los. Quando o navio chegou à terra, Josh e os outros estavam totalmente vestidos com roupas diferentes. Robin não teve recompensa com seu novo visual. Saindo do navio e liderando o grupo, ela os apresentou a este lugar. Esta ilha é comercial. Os fuzileiros navais quase não passam por aqui. Seria o melhor lugar para comprar o que precisamos antes de nos mudarmos. Josh acenou com a cabeça e deixou 50 milhões para as mulheres, deixando-as seguir seu caminho. Vou reservar um quarto no hotel, disse Josh enquanto tirava os óculos escuros do armário e os colocava no rosto, antes de colocar uma touca no cabelo preto. Esses foram apenas alguns dos itens comuns que o sistema lhe deu. Embora as meninas tenham ficado impressionadas com sua habilidade de mostrar as coisas do nada, elas não perguntaram sobre isso e assentiram enquanto pegavam o dinheiro. Robin caminhou com Marianne, que colocou um bigode falso, e elas foram comprar o que precisavam. Mikita não se mexeu com as meninas. Em vez disso, ela olhou para Josh e caminhou ao lado dele. Ela estava usando roupas diferentes.
Em vez do vestido amarelo, ela usava jeans preto e uma camisa azul sem mangas que terminava acima da cintura fina. Isso cobriria sua aparência. Ainda assim, por ser bonita, esbelta e ter um rosto bonito, ela era notável. Você só deu 50 das 400 milhões de berris que pegou ontem. Você deu o resto? Com isso, ela se referia ao diabo com quem Josh está lidando. Assentindo com o comentário dela, Josh caminhou até o hotel. Olhando para seu rosto inexpressivo, Mikita sabia que ele devia estar com raiva. Tudo bem, vamos mostrar aos filhos da puta com quem eles estão mexendo. Cerrando o punho, ela avançou. Suspirando com o comentário dela, Josh sibilou. Acalme-se. Não queremos que as pessoas ouçam você. Que horror! O que é que foi isso? Mudando minha risada. Balançando a cabeça e escondendo o sorriso, Josh reservou um quarto no hotel e entrou. Agora é hora de jogar. Capítulo 55. Depois de sortear 30 vezes do sistema, usando 10 pontos de compra cada vez, Josh finalmente alcançou seu objetivo. As Lágrimas do Anjo. Um item de nível épico que lhe permite cancelar suas fraquezas de Akuma no Mi. Fora isso, Josh conseguiu alguns itens bons, nenhum item lendário ainda. No total, aumentou novamente sua resistência, o que agora lhe permite lutar 3 dias e 3 noites sem se cansar. O mesmo para intimidades e outras atividades. Fora isso, Josh conseguiu um incremento em seu talento, passando de 500% para 600%, o que deve permitir que ele aprenda novas manobras. E sem esquecer os clássicos consumíveis de aprimoramento. Josh, com eles, conseguiu aumentar sua força de levantamento em 20 toneladas. Sim, 20 toneladas. Isso é uma loucura comparado com a força dele ontem. Sua agilidade foi aumentada em 40%. Esticando os braços, Josh não sentiu que fosse um desperdício. Isso o deixou com 203 pontos. Como ele é alvo de uma recompensa por sua cabeça, Josh precisa buscar forças para si mesmo. Além disso, para as mulheres com quem ele dorme na cama ao lado dele. Levantando-se, Josh sorriu gentilmente ao olhar para Mikita, que se recusava a deixá-lo ir embora estivesse dormindo. Curvando-se suavemente e beijando-a na bochecha, ele se virou para Robin e Marianne e fez o mesmo, antes de caminhar na ponta dos pés até o telhado. Josh já havia tomado sua decisão. Depois de descansar um pouco nesta ilha, Josh se mudaria para Grand Line, Novo Mundo, em busca de força e proteção para si e seu povo. Agora tudo o que ele precisa fazer é aumentar sua força e comer a Akuma no Mi que possui. Parado na cobertura do hotel, Josh olhou para o grande mar, a grande lua brilhando sobre ele. Olhando para seu armazenamento, ele pegou 3 itens. Sangue do Diabo, épico. Aumenta as habilidades da Akuma no Mi em 50%, mais Akuma no Mi Mística Zoan. Demônio módulo, demônio antigo. Lenda, Lágrimas de Anjo. Tira as fraquezas da Akuma no Mi. O último item era o que Josh precisava. As Lágrimas do Anjo permitiram que Mikita voltasse a nadar. É por isso que Josh precisava disso novamente e felizmente ele conseguiu. Com o sangue do diabo que ele estava guardando, Josh agora também pode aumentar seu poder e potencial de Akuma no Mi. Colocando as coisas em ordem, Josh abriu a boca e comeu sua Akuma no Mi. Embora sentisse vontade de vomitar e seu rosto ficasse verde, o que o fez ajoelhar, ele persistiu e respirou fundo. Pegando o frasco vermelho da poção, Josh bebeu a gota de sangue do diabo, seguida pelo frasco branco que continha as lágrimas de anjo. Ag, isso é uma merda. Pelo menos as lágrimas têm um gosto bom. Lutando para respirar, Josh fez o possível para recuperar a cor do rosto. Ele admite isso. Não é fácil. Os sabores mistos o deixaram tonto. Depois de cerca de 10 minutos, Josh levantou-se e olhou para baixo. Onde está a transformação mística? Justamente quando ele pensou em se transformar, Josh sentiu seu corpo se transformar. Escamas vermelhas o cobriu da cabeça aos pés. Seus dentes se transformaram em presas. Seus olhos ficaram completamente vermelhos e 2 longos chifres brancos cresceram em sua cabeça. A cor de sua pele mudou para vermelho acinzentado e sua altura aumentou para 2 metros. Percebendo a mudança ao olhar para as mãos, Josh murmurou. Eu não terei que ficar na ponta dos pés quando tiver intimidades com Robin em pé. Ai. Tossindo e se culpando por pensar nisso, Josh balançou a cabeça. Ao que parece, ele estava em pé, o que deveria significar que ele está em uma forma híbrida de Akuma no Mi Zoan. Deveria haver uma forma completa, e ele sabia disso, assim como qualquer fã de One Piece. No entanto, os demônios andam com 2 pés. Josh tentou buscar uma transformação completa, mas não conseguiu apenas pensando, pois não tinha uma imagem clara. Talvez ele consiga no futuro, depois de se acostumar com a fruta. Sabendo que as transformações de Zoan não são limitadas, Josh acreditava que deveria acessar mais formas no futuro, assim como Chopper. Requer apenas treinamento. Agora, como isso vai me ajudar? Abrindo a palma da mão, Josh sentiu o fogo dançando ali. No entanto, não foi fogo. Estava quente, mas era como algum tipo de energia. Como uma aura. Tudo bem, essa é uma habilidade do demônio que ele possui, energia demoníaca. Provavelmente pode aumentar sua força ou deixá-lo usar magia. Ele apenas decidiu chamá-la de energia demoníaca por enquanto. Agora, Josh decidiu testar quais vantagens essa transformação tem. Agachando-se, Josh pulou alto e descobriu que alcançou 40 metros de altura, algo que surpreendeu seu rosto de demônio. Aterrissando com segurança no chão, Josh exercitou o Soru e ele ficou borrado, aparecendo a 300 metros de distância. Calculando a distância e o tempo, Josh olhou para seu local original. Se sua suposição estiver correta, sua velocidade aumentou 2 ou 3 vezes. Não só isso, mas ele podia ver tudo claramente enquanto se movia. Era como se seus sentidos tivessem aumentado. Usando sua técnica de movimento em super velocidade, Josh apareceu novamente no topo do hotel. Então aumenta minha potência, velocidade e me dá a capacidade de produzir energia. Tentando relaxar os músculos, Josh voltou à sua forma humana. Ele limpou a testa e olhou para o céu. Ele agora está pensando em sua vida e em suas mulheres.
Sabendo que agora ele é o homem do navio, ele ainda não conseguiu dormir, e o fator de cura que possui lhe permite descansar menos. Tudo bem, hora de treinar. Pensando em sua batalha com o CP-11, Josh começou a se lembrar disso. Para sua sorte, o CP-11 não era o CP-9. No entanto, eles dominaram a maioria dos 6 poderes. Josh se lembrou de 2 movimentos. Pernas de tempestade, que permite enviar lâminas afiadas da perna, e caminhar na lua, que permite a pessoa andar no ar. Lembrando-se da postura exata do caminhar na lua que o grande agente havia feito, Josh tentou fazer exatamente o mesmo movimento. No início ele só conseguia pular alto e chutar. Não funcionou no começo. Mas depois de tentar muitas vezes, Josh sentiu que chutou o ar abaixo dele, ganhando impulso para empurrar seu corpo para cima ao ouvir uma pequena bomba sob seu pé. Foi aí que seu talento apareceu e Josh conseguiu fazer isso de novo enquanto saltava com mais facilidade. Algumas horas depois, enquanto o sol estava nascendo, Josh estava olhando para frente com um sorriso malicioso no rosto, suas pernas constantemente chutando o ar abaixo dele, e ele estava voando. Isso é ótimo. Ele murmurou com uma expressão feliz no rosto antes de decidir pousar próximo ao hotel. As meninas saíram do hotel porque acordaram cedo. Vendo que Josh estava sorrindo, Mikita perguntou: "Você parece ter tido um sonho bom." "Quem sabe?" Josh disse enquanto limpava a testa. Marianne correu rapidamente com uma toalha na mão. Quando ela se levantou na frente de Josh, ela usou os dedos dos pés para se levantar e esfregar o suor da testa dele sem dizer nenhuma palavra. Capítulo 56. Josh, que estava se sentindo mais sortudo, agora estava sentado no topo da vela de seu navio. Robin estava lá embaixo guiando o navio. As outras meninas preparavam a comida, enquanto Mikita tomava banho. Como conseguiram todos os suprimentos necessários para iniciar uma jornada neste mar, eles seguiram em frente. Josh estava usando os 200 pontos restantes. Desta vez, em vez de usar 10 pontos de cada vez, ele estava apostando em suas chances com 1 ponto de cada vez. Isso lhe rendeu 120 itens inúteis de média comum. O resto eram classificações boas e excelentes. 2 itens eram de classificação épica. Uma delas era uma garrafa de álcool que acrescentava 5 toneladas à sua força, dando a ele 25 toneladas no total, que podem ser potencializadas com sua Akuma no Mi, pois multiplica sua força. O outro deu-lhe um aumento de 120% em sua resistência. Dada a resistência que Josh tem agora, seria justo dizer que ele pode lutar por mais de uma semana sem dormir, ou fazer amor durante todo esse tempo. Depois de usar o melhor para si mesmo, Josh deu algumas pílulas de força e elixires para Robin. Embora alguns não concordem que compartilhar o poder é bom, de que adianta se a mulher ao seu lado morrer quando você poderia evitá-lo com um ligeiro aumento de poder. Sem mencionar que, como elas não são apenas suas mulheres, mas também sua tripulação, ele precisava delas fortes, assim como elas precisavam dele. Quando Robin perguntou onde ele conseguiu isso, ele disse que era o remédio que comprou de uma amiga dele, e ela comeu. Mikita, por outro lado, obteve metade dos aumentos de agilidade, já que a velocidade é mais útil para ela, já que ela pode dar golpes pesados de 15 toneladas. Josh, em seu armazenamento agora, tem 10 pílulas de cura, que eram boas para guardar. Fora isso, havia algum manual de karatê, que ele não tinha vontade de praticar agora, já que é mestre em judô e kung fu e em esgrima. Além disso, só de ler aquele karatê, Josh o memorizou e agora pode praticá-lo no campo de batalha se assim o desejar. Josh, os comprimidos que você deu, você pode me dizer qual médico os fez? Robin, que estava ao volante, voltou os olhos para Josh, que estava seminu e chutando o ar em direção ao céu. Parando sua prática para descobrir a técnica perna da tempestade, Josh olhou para ela quando ela se virou para ver seus olhos. Vendo que ela estava examinando seus olhos para saber a verdade, Josh apenas sorriu. Um amigo sem teto que visita ilhas. Ele as vende. Cada vez que faço sua pergunta, ele se recusa a responder. Depois disso, Josh olhou para cima e deu um chute em arco para o céu. Josh não estava mentindo. Esse cara era seu melhor amigo, ele mesmo. Robin semicerrou os olhos para ele. Ela então suspirou e devolveu-lhe. Não compre coisas de estranhos. As pessoas tendem a enganar pequenos adolescentes de aparência inocente. Josh balançou a cabeça e murmurou alguma coisa antes de ignorar Robin. Soltando um forte suspiro com o último chute, Josh percebeu que uma lâmina de ar afiada saiu de sua perna. Embora já tivessem se passado mais de 20 horas, Josh estava feliz por finalmente ter visto pernas de tempestade. A lâmina de ar comprimido fez um corte muito fino em uma caixa que estava no convés. Embora fosse pouco, ele sentiu o progresso. Já que descobriu o truque, Josh poderia deixar o resto para seu talento de movimento para dominar o resto de pernas de tempestade. Josh então começou a chutar novamente, tentando aperfeiçoar a técnica. Mas ele não deveria ignorar suas outras técnicas. Josh, você deveria dormir, Marianne gritou quando Josh pulou no ar e caminhou sobre ele. Ela tinha visto Josh treinando por muitas horas sem parar. O suor que deixou seu corpo sem dúvida deveria ser maior do que seu corpo pode conter. Mas Josh não pareceu descansar até dar uma pequena mordida na comida. Porém, vê-lo andando no ar a fez parar e olhar para cima, como todo mundo. Josh, apenas. Robin estava piscando antes de erguer as sobrancelhas, olhando para Josh. Descanse, disse Robin enquanto caminhava com o casaco curto aberto. Deixe-o. Se Josh decidir treinar, ele não vai parar até conseguir o que deseja. Ah, e não se surpreenda com o quão rápido ele pode melhorar. Disse Mikita, que acabou de acordar, estava bebendo limão pela manhã e vestindo um pijama amarelo justo. Josh os ouviu, embora estivesse 10 metros acima deles. Desde que comeu sua Akuma no Mi há quase 2 dias, ele sentiu que seus sentidos estavam ficando mais aguçados. Ele podia até ouvir coisas que estavam longe dele.
Seu olfato também ficou mais forte, assim como sua visão. Virando-se, ele deu-lhes um sorriso gentil antes de caminhar mais alto. Quando Josh estava prestes a tentar combinar salto lunar com Soru, ele notou algo em sua linha de visão no mar. Um navio cheio de canhões vinha em direção a eles e Josh percebeu isso. Robin, Neishan, Josh disse por hábito enquanto apontava para trás deles. Robin, como uma irmã mais velha que sabe tudo, virou-se e viu a sombra de um navio pequeno e muito rápido. Pescando 2 vezes como se estivesse familiarizada com a visão, ela disse enquanto olhava para Josh. Estamos sendo perseguidos por caçadores de recompensas. Josh ficou de pé para olhar para as garotas, que rapidamente vestiram suas roupas e se viraram para olhar o navio que tinha seus canhões apontados para elas. Josh então de repente ouviu uma notificação em sua mente. Jin, o sistema tem uma nova aposta para você. Título: O sobrevivente contra todas as probabilidades. Objetivo: faça o seu caminho para o novo mundo com sucesso. Defenda-se de todos os ataques contra você até chegar ao seu destino. Recompensas: Caixa misteriosa nível 5. Menos 60 pontos de sorteio. Em que você está apostando? Menos 300 pontos de sorteio. Seu orgulho como homem. Você aceita sim ou não? Eles tiveram que incluir meu orgulho como homem? Josh ergueu as sobrancelhas. O sistema sabe com certeza como fazer alguém apostar. Robin virou o rosto e viu que Josh estava olhando para as próprias pernas. Ela estava se perguntando o que ele estava pensando. Robin sorriu gentilmente e colocou a mão no rosto dele. Não importa o quão durão Josh pareça, ele ainda é um jovem. Ela esteve no lugar dele e sabe como ele se sente. Curvando-se um pouco, ela deu-lhe um beijo nos lábios e disse: Não se preocupe, irmãozinho. Você crescerá para superar isso. Josh retrucou. Ele não estava realmente distraído, apenas pensando no que seu orgulho como homem tem a ver com a tarefa. Bang! Justamente quando ele olhou para o rosto de Robin, uma bala de canhão explodiu próximo ao navio deles. Josh se moveu rapidamente enquanto convocava sua espada de seu armazenamento e olhava para o navio. Havia uma bala de canhão vindo em direção a eles. Pescando instantaneamente na frente dela, Josh acenou com a espada e cortou a bola de metal ao meio, deixando os restos voarem atrás dele. Eu vou derrubá-los. Josh então rapidamente usou o salto lunar enquanto se dirigia para o navio distante. Enquanto isso, Mikita pulou alto enquanto levava o guarda-chuva com ela. Quando Josh pousou no navio e começou a cortar, Mikita estava sorrindo enquanto olhava para os caçadores de recompensas com um sorriso largo. Josh, você acha que eles têm dinheiro antes de eu derrubá-los? Ela perguntou, pronta para destruir seus navios, sem medo de afundar. Josh acabou de chutar um homem e cortar outro membro. Parando por um breve momento, ele olhou para ela. Apenas quebre a vela, tratarei rapidamente do capitão e depois verei o que fazer. Ok. Mikita então começou a cair, capotando e indo em direção à vela. Quando ela fez contato com ele, ele foi quebrado sob a pressão de 15 toneladas, e também a onda de choque fez cair alguns dos caçadores de recompensas. Embora houvesse mais deles, braços apareceram do nada atrás de suas costas e os quebraram. Não mexa comigo, gritou uma voz irritada. Quando Josh terminou de cortar alguém e colocar a espada de volta na bainha, ele se voltou para a fonte do som raivoso. Ele notou um homem alto e musculoso cercado por braços. Rosnando com raiva, ele abriu amplamente os braços e as mãos de Robin desapareceram. Depois de entender que ele era o capitão, Josh correu para frente. Robin distraiu o capitão dando um tapa na nuca dele e fazendo-o virar para trás, o que deu a Josh a chance de acabar com isso, pois ele apareceu atrás do capitão e cortou suas pernas verticalmente, fazendo-o deslizar sobre elas. Seus filhos da puta, vocês as cortaram. Como ousam? Eu vou caçar vocês. Não conseguindo lidar com as maldições, Josh chutou a metade superior do capitão, fazendo-o voar para o mar e afundar. Depois de matar os agentes naquele dia, Josh descobriu que seu coração estava ficando mais frio em relação aos bastardos. Esta será uma longa jornada para o novo mundo. Quando Josh virou o rosto, Mikita já estava sentado no topo da vela quebrada. Eu verifiquei a riqueza deles. Eles têm cerca de 30 milhões de berris. Pobres caçadores. Eles não são muito ricos. Talvez sejam fracos, Mikita suspirou. Bem, a maioria dos caçadores de recompensas deixa seu dinheiro voltar para casa e apenas para levar pouco com eles. Ao ser surpreendido por alguma ideia, Josh não sabia que tinha um sorriso no rosto. Foi o seu sorriso de empresário que ele aprendeu enquanto administrava seus cassinos no passado. Em vez de caçar recompensas, por que não caçar seus caçadores? Josh murmurou. Ele acabou de encontrar uma ideia melhor. O que há de mais lucrativo do que roubar um jogador? Roubando o cassino em que ele joga. Josh começou a rir. Capítulo 57. A jornada de Josh foi, se é a palavra certa para descrevê-la, difícil e difícil. Depois de derrotar os caçadores de piratas e tomar suas riquezas, o tempo no mar mudou de repente e choveu, deixando o navio à mercê das ondas colossais. Não muito tempo depois, ficou extremamente quente. Quando Josh pensou que poderia relaxar, um navio da marinha apareceu à vista deles, e eles mal conseguiram evitá-lo contornando-os. Minha pobre vida. Josh suspirou enquanto se sentava no convés após outra sessão de treinamento. Por causa do estado mental em que se encontrava, passou os últimos 3 dias treinando sem descanso. Como melhorou seu fator de cura, Josh mal precisava descansar. A única pouca comida que ele precisava, e parecia que quanto melhor ficava seu fator de cura, menos comida ele precisava. Robin, quando vamos chegar? Perguntou Josh. Depois de pouco tempo. Ao ouvir sua pergunta, Robin sorriu enquanto segurava a roda do leme. Quando o sol atingiu o meio do céu, Josh ouviu um grito animado. Uma ilha. Josh levantou a cabeça. Marianne estava acima da vela, apontando para uma ilha. Uma terra. Foi uma visão feliz para Josh, que não queria nada mais do que paz. Mas agora ele tem que chegar ao novo mundo.
Embora seu orgulho como homem estivesse incluído, ele não tinha limite de tempo. Além disso, Josh percebeu que poderia ser muito mais forte em seu caminho. Sorrindo, Josh e o grupo chegaram à ilha. Tem um porto marítimo, o que significa que aqui existe civilização. Em mundo de One Piece, nem todas as ilhas são iguais. Alguns deles estão cheios de feras perigosas. Outras são apenas cidades e vilarejos, enquanto algumas ilhas possuem reinos. E claro, existem ilhas isoladas com nada além de rochas. Ficando de pé, Josh vestiu um novo conjunto de roupas. Você se lembra do nosso objetivo ao vir aqui? Ao ouvir a pergunta de Josh, Mikita segurou seu braço e apoiou a cabeça em seu ombro. Descanse um pouco, tenha um novo navio rápido e depois mova-se novamente. Encontrando caçadores de recompensas, respondeu Mikita. O navio deles era bom. No entanto, era muito lento quando se tratava de se deslocar no mar. Eles aprenderam isso quando tentaram escapar de um navio da marinha. Josh tem cerca de 80 milhões de berris. Embora não seja muito para comprar um navio muito bom, ainda assim você pode conseguir um bom. Claro, ele sempre pode roubar um. Com licença, mas por que temos que mudar de navio? Disse Marianne, levantando a mão. Robin olhou para ela e respondeu. Como um grupo de caçadores de recompensas poderia nos alcançar, é desnecessário dizer que os fuzileiros navais seriam capazes de nos alcançar. Nosso navio é reconhecível. É por isso que precisamos descansar aqui até que os olhos sobre nós estejam baixos. E então, podemos nos mover novamente com um novo navio. Oh! Marianne inclinou a cabeça. Você parece experiente quando se trata dessas coisas. Quero dizer, escapar e desviar dos fuzileiros navais. A expressão facial de Robin congelou até que Josh sorriu para o rosto dela e deu um tapinha na cabeça de Marianne. Robin suspirou. Apenas Josh parece conhecer o passado dela aqui e ele a estava aceitando. Os quatro então se mudaram para algum hotel. Embora os quatro estejam em um relacionamento e possam alugar um quarto, eles alugaram alguns quartos para evitar a tensão. Ao que parece, eles estão agora nas terras de um reino, e há uma base da marinha no meio da cidade principal, próximo ao porto marítimo. Quando Josh soube disso, ele disse às meninas para se esconderem e usarem roupas diferentes das habituais. Josh não era um aventureiro ou um buscador de problemas. Ele nunca provocaria ninguém, a menos que o provocassem primeiro. Josh estava sentado perto de uma cafeteria na manhã seguinte. Ele estava ao lado de Robin. Enquanto isso, Mikita e Marianne foram ao mercado comprar coisas diferentes. Mikita disse que queria alguns limões, enquanto a menina queria um pouco de chá e cores, já que ela os usa como arma. Josh tomou um gole de café enquanto fechava os olhos. O que você está tentando fazer? Robin perguntou ao ver Josh se concentrando em outra coisa. Tentando me adaptar às minhas habilidades de Akuma no Mi. Josh disse. Embora ele esteja em sua forma humana, a Akuma no Mi Zon ainda tem efeito sobre ele. Assim como Chopper, em sua forma animal, ainda pode ter mente humana e falar. Josh, neste caso, tinha os instintos de um demônio e seus sentidos. Desde quando? Robin piscou 2 vezes quando olhou para Josh. Desde 4 dias atrás, disse Josh. Você estava dormindo quando comi uma. Robin não achou isso surpreendente. Lembre-se de perguntar qual tipo. Zoan, módulo demônio. Josh disse. Embora ele esteja conversando com Robin, atualmente ele ouve os batimentos cardíacos de quase todos. Era uma habilidade divertida se ele pudesse se concentrar nela. Agora mesmo, o coração de Robin pulou 2 batidas. Mas quando ele olhou para ela, ela tinha uma expressão gentil, como faria uma pessoa confiável. Robin deve estar surpresa, pois já percebeu que se trata de uma zoa mítica. Bem, demônio Shan. Robin tinha aquele sorriso. Josh sabia que ela iria provocá-lo. Sim. Josh ergueu a sobrancelha. Parece que é a sua vez de se abaixar. Fufufu. Robin riu enquanto cutucava sua bochecha. Tão engraçado. Com uma expressão sem vida, Josh revirou os olhos. Continue tentando, você poderá ver seu cérebro, disse Robin. Eu ensinei você a falar, não foi? Josh apenas riu. De repente, sua expressão facial congelou. Virando o rosto, ele segurou o braço de Robin e a fez desviar o olhar da entrada. Da porta entraram algumas figuras volumosas vestidas de branco. A maioria deles usava chapéus. Eles tinham 8 anos, sendo um deles no meio o centro das atenções. Josh teve um mau pressentimento daquele que estava no meio. Um homem alto, magro e musculoso que usa o que parece ser uma combinação de um chapéu de plumas brancas com o Jolly Roger de sua tripulação na lateral e uma máscara sobre os olhos. Por baixo do capacete, seu cabelo é castanho avermelhado, com costeletas em forma de pincel. X. Drake. Josh reconheceu o fuzileiro naval no meio. Este foi um dos principais piratas da pior geração quando Josh estava assistindo One Piece. Drake, ou X. Drake, parece ainda não ter se tornado um pirata e agora é um fuzileiro naval. Robin ficou em silêncio enquanto olhava para Josh, para não atrair suspeitas para eles. Além disso, ela percebeu que Josh estava focado nos rapazes. Embora Josh parecesse levantar a guarda, sua expressão era fria. Na verdade, Josh estava concentrando sua audição nos fuzileiros navais que ocuparam uma mesa para si. Comandante Drake, vamos pedir alguma coisa. Um dos fuzileiros navais falou. Não deveríamos relaxar durante nosso trabalho pela manhã, disse Drake baixinho. Josh, que o ouvia de uma distância bastante distante, estremeceu ao ouvir a palavra frouxa. Era seu sonho relaxar e deixar que suas mulheres cuidassem dele. Abaixando a cabeça, Josh tomou um gole de café enquanto ouvia tudo ao seu redor. Enquanto os fuzileiros navais conversavam, Drake finalmente disse algumas palavras que chamaram a atenção de Josh, além de um capitão forte estar aqui nesta ilha. A propósito, você ouviu falar de Josh? Sim, ouvi dizer que ele é um dos poucos sobreviventes da destruída Baroque Works. Ele era dono de 2 cassinos de sucesso.
Hoje ele é apenas um criminoso procurado fugindo no mar. Hehe, bastardo, ele merece. Você acredita que perdi meu pagamento no cassino dele? Concordo, todos os proprietários de cassinos deveriam queimar no inferno. Drake colocou a xícara sobre a mesa e olhou para seus homens. Se você tiver tempo para amaldiçoar os cassinos, não jogue. Josh deu um pequeno aceno de cabeça que apenas Robin percebeu. Robin também ouvia a conversa dos fuzileiros navais enquanto tomava seu café. De qualquer forma, devemos estar prontos em breve. Ouvimos dizer que sua pequena subordinada, Marianne, também conhecida como Senhora Goldenvik, foi localizada esta manhã. Disse um cara que estava sentado ao lado de Drake. Drake olhou para ele. E veio à sua mente relatar isso para mim agora. Desculpe, comandante. Os oficiais queriam algum crédito por derrubá-la. De qualquer forma, ela é apenas um peixe pequeno. Além disso, devemos nos preocupar com ela. Josh é o forte do grupo. Os outros não valem sua recompensa. Josh estava prestes a se levantar. No entanto, Robin segurou a mão dele e balançou a cabeça. Ela ouviu tudo e sabe que Josh também sabe. Ela sabe o que esse irmãozinho está sentindo ao saber que a pequena Marianne está em perigo. Depois de morder o lábio, Josh agarrou a mão de Robin e se levantou. Os fuzileiros navais então viraram a cabeça para Josh e estavam prestes a encará-lo. Antes que pudessem vê-lo, Robin o abraçou enquanto passava os braços em volta de sua cintura e usava seu corpo mais alto para cobri-lo, antes de se inclinar para frente e beijá-lo nos lábios. Josh abriu bem os olhos, mas continuou agindo enquanto retribuía o beijo enquanto olhava nos olhos de Robin. Nossa, jovens pombinhos! Um dos fuzileiros navais reclamou. Sorte, bastardo. No momento em que os fuzileiros navais viraram a cabeça, os jovens amantes não estavam mais à vista. Na mesa deles havia apenas alguns livros verdes. Enquanto isso, Josh se moveu tão rápido com Robin, aparecendo acima do mesmo teto. Robin, encontre-a para mim. Sim, capitão, disse Robin enquanto cruzava os braços, usando seu poder de Akuma no Mi. Capítulo 58. Com uma gota de suor escorrendo pela bochecha pequena, Marianne olhou ao redor, abraçando o pincel e as cores contra o peito. Atrás dela havia uma loja para artistas. À sua frente, porém, estavam numerosos fuzileiros navais. Alguns deles usavam capas, mas sem bonés. Escusado será dizer que existem alguns comandantes aqui. Na Grand Line, os fuzileiros navais eram elites, especialmente os classificados. Até um capitão é conhecido por caçar piratas com recompensas de 90 milhões. Droga, Josh ficaria com raiva de mim e me trataria como uma garotinha boba. Enquanto pensava assim, Marianne abaixou a cabeça e olhou para o comandante na liderança. Ele era realmente um cara enorme. Para uma mulher pequena como ela, isso assusta. Felizmente nada aparece em seu rosto, já que ela o treinou para ser assim na Baroque Works. Senhora Goldenwick, você está abaixo dos demais por cometer crimes com a Baroque Works. O comandante, que era um homem bronzeado e de cabelos escuros, disse enquanto estalava o punho, parecendo não se importar em bater em uma garotinha como ela. Marianne, tomando sua decisão, pegou o pincel e rapidamente desenhou um padrão em direção ao comandante, que o pegou desprevenido ao pousar em seu peito. Maldito seja, você estragou minha camisa nova. O comandante disse. Quando ele olhou com raiva para sua camisa, ele de repente sorriu e caiu de bunda, sentando-se e parecendo estar de bom humor. Marianne estava prestes a fazer o mesmo com os outros. Um fuzileiro naval esperto, porém, agachou-se e apontou seu rifle para frente. O pincel caiu de sua mão quando uma bala a atingiu e ela deu um passo para trás. Marianne apenas levantou as mãos e não disse uma palavra, olhando para os fuzileiros navais e mordendo os lábios. O fuzileiro naval com um rifle apontado para ela. Sabia-se que quando um pirata resiste, seria justificável matá-lo na hora. No momento em que Marianne fechou os olhos, sem esperança, ela sentiu que algo estava faltando. Poucos segundos se passaram e os fuzileiros navais não atiraram nela. Bang! Ao ouvir uma parede sendo esmagada, ela abriu bem os olhos, vendo uma figura alta, apenas comparada a ela, parada na sua frente. Quando ela olhou por cima da camisa preta, lá estava aquele fuzileiro naval, apoiado na parede e sangrando. Que garota problemática. Josh estava parado no meio. Os fuzileiros navais o cercaram e apontaram rifles contra ele. Josh apenas olhou para eles. Seu rosto parecia reprimir a raiva enquanto ele olhava para eles sem medo. Recuperando a confiança e sentindo-se segura ao vê-lo, Marianne levantou-se, deu um tapinha no chapéu e olhou para as costas dele. Ei, eu sou sua mulher, me trate com mais respeito. Ela disse enquanto abaixava a cabeça, suas bochechas levemente rosadas ficando vermelhas. E suspirando, Josh olhou para os fuzileiros navais. O comandante, que estava relaxado no chão, pareceu sair do efeito da hipnose que os desenhos de Marianne causam. Levantando-se, ele olhou para Josh. O outro comandante, que parecia ser exatamente gêmeo dele, aproximou-se e levantou-se ao lado do primeiro comandante. Josh, o jogador. 110 milhões de berries. O comandante declarou. O jogador. Josh inclinou a cabeça como se estivesse se divertindo, não parecendo preocupado com os 10 rifles apontados para ele. Além disso, ele ficou um pouco curioso sobre seu título, o jogador. Bem, os fuzileiros navais são conhecidos por dar bons títulos aos procurados. Luffy recebeu o nome de seu chapéu. Como Josh era dono de 2 cassinos, foi nomeado jogador. Coisa engraçada. É isso que ele tem feito desde que chegou a este mundo. Por alguma razão, Josh estava resistindo à vontade de rir. Ao perceber o sorriso malicioso em seu rosto, o comandante, parado à direita, perguntou com desdém no rosto. Você acha isso engraçado, seu criminoso imundo? Ei! Josh olhou para os comandantes. Isso machuca meus sentimentos. O outro comandante, levantando a mão, deu um sinal aos fuzileiros navais ao redor. Josh não foi pego de surpresa. Como agora ele tinha sentidos aprimorados, ele estava se concentrando nos fuzileiros navais ao seu redor, sem a necessidade de olhar para eles.
Ao ouvir os batimentos cardíacos, ele sabia que era o momento em que eles agiriam. Ele rapidamente chutou o chão e desapareceu de seu lugar no que pareceu um instante. Bang bang. Sons altos de armas e rifles disparando encheram o ar, já que todas as balas estavam apontadas para Josh. No entanto, um segundo depois, a figura de Josh se transformou em uma imagem, permitindo que as balas passassem por ele. Os fuzileiros navais tinham uma expressão chocada em seus rostos. Eles olharam em volta. Josh não estava lá, nem Marianne. Em vez disso, no corpo da metade dos fuzileiros navais aqui, havia buracos. Eles perceberam e começaram a gritar. Quando atiraram na pós-imagem de Josh, eles atiraram em si mesmos. Verdadeiramente infeliz. Josh disse, aparecendo 10 metros atrás deles com a mão no chapéu de Marianne. O resto dos fuzileiros navais eram 6. 4 deles pareciam ser oficiais, enquanto os gêmeos eram comandantes. As pessoas na rua estavam fugindo da direção da batalha. Alguns se escondem sob os barris que encontraram no caminho. Alguns simplesmente pularam e entraram nas casas de pessoas que não conheciam. Enquanto isso, os vendedores fecharam suas lojas. Todos queriam se esconder e evitar o confronto entre um pirata forte e os fuzileiros navais. Você deve pagar por isso. Pirata imundo. Os gêmeos avançaram. Josh, por outro lado, assumiu uma posição de luta. Seus braços e pernas começaram a se transformar de repente. Seu talento físico lhe permitiu aprender as coisas mais rapidamente. Controlar sua fruta zoa era uma delas. Seus braços estavam cobertos de escamas vermelhas, as unhas transformando-se em garras, o mesmo acontecendo com suas pernas. Mas o resto do seu corpo não parecia afetado. Pulando levemente e alcançando alguns metros de altura, Josh girou no ar várias vezes, com a perna estendida para a frente. Daquela perna giratória, muitas lâminas de ar voaram, cortando tudo em seu caminho. Os comandantes gêmeos notaram que o terreno estava sendo cortado, e o ar comprimido se dirigia para lá. Eles pularam para lados diferentes, tentando se esquivar. Enquanto Josh usava o Soru, ele apareceu atrás de um dos gêmeos, aproveitando a distração que seus chutes causaram. Agachando-se e assumindo uma posição de Kung Fu, ele acenou com as garras. Um corte profundo apareceu nas costas do comandante, tão afiado que o sangue jorrou de seu peito apesar de ter sido atacado nas costas. Continuando seu combo, Josh fez uma garra com a outra mão e começou a golpear as costas do comandante. Irmão! Gritou outro gêmeo quando seu irmão caiu no chão, correndo rapidamente em sua direção enquanto Josh desaparecia e aparecia acima de um prédio. Você deve pagar por isso, hein? Segurando seu irmão, o comandante suprimiu sua vontade de rasgar e olhou para Josh com a intenção de praguejar. No entanto, Josh não estava à sua vista. Antes que o outro gêmeo percebesse, Josh deu um soco rápido na nuca dele, fazendo-o perder a consciência na hora. Você não pode tirar os olhos. Com mãos e pés voltando ao normal, Josh olhou em volta para os outros soldados. Eles estavam no chão, com os pescoços parecendo quebrados. Olhando para o topo de um prédio, Josh acenou com a cabeça para Robin, que estava escondido lá. Josh, isso foi assustador. Abrindo bem os braços, Marianne abraçou Josh, que afagou sua cabeça. Marianne mal demonstrou suas emoções ao enfrentar os fuzileiros navais. Mas quando Josh estava aqui, ela enterrou o rosto no peito dele. Josh se abaixou, levantou-a e deu-lhe um beijo profundo nos lábios, dizendo: Eu estava realmente preocupado com você. Abaixando a cabeça para esconder o rubor, Marianne assentiu. Enquanto ainda a abraçava, Josh olhou em volta. Rápido, me diga onde está Mikita. Marianne olhou para o rosto dele e disse depois de pensar um pouco. Acho que ela ainda está comprando limão. A loja fica a apenas uma rua de distância. Entendo. Precisamos encontrá-la rapidamente. Josh colocou Marianne no chão. Você não encontrará nada. Virando-se na rua vazia, Josh viu um homem com capa de capitão. Com 2 metros de altura, ele tem longos cabelos pretos cacheados, rosto esquelético e pescoço comprido, e está faltando um dente. Ele é barrigudo, com braços musculosos e pernas finas. Ele está vestido com uma armadura de cota de malha dourada sem mangas, com um colarinho ricamente decorado e usa um capacete com uma longa pluma roxa esvoaçante no topo. Você? Josh semicerrou os olhos para ele. Seu instinto não como um demônio, mas como alguém que é um mestre espadachim iniciante, o alertou. Capitão T-Bon. Um dos fuzileiros navais que estava caído no chão estendeu a mão para o homem misterioso. O capitão dos fuzileiros navais avançou com a grande espada nas costas. Ele rasgou uma parte da manga e enrolou-a no ferimento do soldado caído. O fuzileiro naval parecia afetado pela ação do capitão. Enquanto isso, o capitão parecia conter as lágrimas enquanto sentia a pena do fuzileiro naval. O capitão então tirou uma grande espada das costas e olhou para Josh. Marianne, esconda-se. Josh disse, olhando para o homem, que ele acreditava ser um espadachim muito experiente. No anime, o cara conseguia cortar um grande navio ao meio, o que lhe valeria o título de destruidor de navios. Estendendo a mão para frente, Josh pegou uma katana preta do nada. Ele segurava a bainha com uma mão e a outra no punho da espada, pronto para desembainhar a qualquer momento. Esse cara não é fraco. Criminoso. Você pagará pelo que fez aos nossos homens. Disse T-Bon, uma aura forte deixando seu corpo, olhando para Josh. O que você vai fazer se eu não pagar? Me processar? Josh disse zombando enquanto seu rosto estava super sério. Capítulo 59. Jin, nova aposta para você? Cavando para sair do inferno. Os fuzileiros navais estão perseguindo você e você está procurando um navio. Roube algo deles e derrote quem estiver no seu caminho. Não desista de lutar. Objetivo: sair com segurança. Recompensas:
Mais caixa misteriosa nível 3 para cada classificação de capitão. Aumentos de classificação para cada aumento de classificação. Em que você está apostando. A chance de perder a cabeça em um momento de descuido. 100 pontos de sorteio. Limites de tempo. Até você sair com segurança. Josh apenas disse sim mentalmente, sem ler com atenção. Ele conhece seu objetivo. Mas ele não ousa piscar na frente de seu inimigo. Josh não se atreveu a subestimar o homem à sua frente. Embora Josh pudesse sentir que ambos eram mestres em espadas, T-Bone estava definitivamente em um reino superior, já que Josh não dominava a esgrima há muito tempo. T-Bone tem experiência suficiente para fazer feixes de espadas gigantes durante anos. Foi claro. Enquanto olhava com raiva para Josh, T-Bone puxou sua espada grande e acenou com as duas mãos. Pássaro voador gigante. Josh, que estava concentrando seus sentidos, brilhou. O que engoliu seu local original foi um feixe gigante de energia de espada que assumiu a forma da cabeça de um pássaro. Estrondo. Poeira voando, um prédio foi cortado ao meio. T-Bone semicerrou os olhos, pois parecia preocupado com qualquer possibilidade de inocentes serem feridos. Josh apareceu atrás dele. T-Bone, ouvindo o sopro do aço, sem precisar depender dos olhos, ergueu a espada e colocou a lâmina nas costas. Conflito de metal. A katana e a espada grande colidiram entre si. T-Bone rapidamente se virou pulando e erguendo sua espada. Assim que caiu, Josh se agachou e usou uma postura de Kung Fu com a katana, antes de se esquivar do golpe e atacar para frente. T-Bone teve uma gota de suor caindo de sua cabeça quando deu um passo para trás, a 1 centímetro de fazer um piercing no pescoço. T-Bone olhou para Josh, que estava lançando-lhe um olhar frio. Aqueles olhos de Josh pareciam não se importar em matar ou não. Ele estava mais preocupado em vencer. Maldito! T-Bone gritou. Enquanto T-Bone segurava a espada com as duas mãos, dando um passo rápido para trás e agachando-se, Josh embainhou a espada e se agachou. Grande golpe do pássaro. Com um forte balanço, T-Bone enviou um arco gigante e afiado que engoliu tudo no caminho. Josh, por outro lado, avançou rapidamente no momento em que T-Bone acenou com a espada a uma velocidade que ninguém conseguia ver. Ao seu redor, se alguém tivesse olhos rápidos o suficiente, veria flashes prateados de lâmina se movendo. Barra de julgamento. Josh apareceu atrás de T-Bone. T-Bone, por outro lado, estava com a espada apontada para frente. Josh lentamente começou a embainhar sua katana, inspirando e expirando rapidamente. A técnica que ele usou agora foi uma combinação de uma versão extrema de Soru e esgrima. Ao usar uma versão melhorada do Soru, Josh ignora a velocidade dos limites e segue em frente. Ele usaria o Soru 3 vezes seguidas enquanto ainda se movia, o que daria a Josh uma velocidade maior. Era uma velocidade que Josh não seria capaz de ver, se ele não tivesse ganhado o aprimoramento de seus sentidos. Enquanto se movia, Josh agitava sua espada em volta dele muito rápido, rápido o suficiente para machucar seus braços. Essa técnica exige muito de sua resistência e até faz seu braço poderoso doer, pois requer foco e velocidade inimagináveis. Bang! Na frente de T-Bone, a rua estava dividida ao meio, uma grande fenda dividia o chão em dois. T-Bone não se virou para Josh, que estava embainhando sua espada. Agarre-se! Uma voz pegajosa pôde ser ouvida depois que Josh terminou de embainhar sua espada. Eu perdi! Declarou T-Bone, enquanto cerrava os dentes. Uma das pessoas olhou pela janela para o fuzileiro naval que estava de pé. Do nada, 9 cortes apareceram no peito de T-Bone, sangue espirrando das feridas antes de ele cair. Você foi digno, disse Josh enquanto tirava a espada da bainha e se virava para o oponente caído. Com certeza Josh desenvolveu algumas técnicas. Mas nada o ensina melhor do que o próprio campo de batalha. Josh acabou de sair em uma batalha entre mestres espadachins, onde cada golpe pode ser mortal. Josh, do nada, Marianne apareceu correndo em sua direção. Abrindo o braço, Josh a abraçou pela cintura e disse, rápido, temos que sair. Quando ela tirou a cabeça das costelas dele, ela olhou para o rosto dele. Eu vou. Mas e Nikita? Robina. Josh fez uma voz alta. Logo, uma boca apareceu em seu peito. Aquela boca se moveu e disse com a voz de Robin. Entendido, eu já a encontrei e disse para ela sair conosco. Bom trabalho. Josh assentiu. Robin, com sua habilidade de criar uma cópia de seus órgãos em qualquer lugar, foi muito prestativa. Ela pode encontrar você. E ela pode enviar mensagens de longe enquanto usa uma boca copiadora. Depois de começar a se mover, Josh apareceu na frente de seu Robin depois que ele pulou enquanto deixava seus sentidos demoníacos examinarem o ambiente. Assim que Josh sentiu algo vindo em direção a eles, muitos passos no caminho, ele se virou na direção de Marianne e disse a ela para ir com Robin, que estava se movendo atrás de um prédio enquanto se dirigia para Mikita. Josh então pulou do prédio. Ele lentamente começou a andar por uma rua vazia, com a bainha na mão esquerda enquanto a espada descansava nas costas, segurada pela mão direita. As ruas estavam obviamente vazias porque os cidadãos eram espertos o suficiente para fugir do perigo. Já que eu disse a eles que nos encontraríamos no porto, terei que me livrar dessas pessoas e depois conhecer minhas garotas. Depois que ele terminou de pensar, cerca de 7 fuzileiros navais apareceram no caminho de Josh, fazendo parar. Os fuzileiros navais olharam para o rosto de Josh. Como ele não parecia surpreso ao conhecê-los, foi bastante bizarro para os fuzileiros navais enquanto ele olhava profundamente em seus olhos. Você? Um deles deu um passo à frente ao parecer reconhecer Josh. Você é o cara que beijou a garota na cafeteria. Sem responder ao fuzileiro naval, Josh olhou para o meio para o homem que lhe lançava um olhar profundo. Era como o olhar de um predador forte. Esse era o comandante X Drake com um machado nas costas. Foi você quem causou a bagunça antes? X Drake disse com uma voz calma enquanto puxava um de seus homens para trás com a mão e dava um passo à frente. Que bagunça? Perguntou Josh. O comandante olhou profundamente, seus olhos ficando como os de lagarto. Aquele na rua. Drake era um homem calmo e parecia dar um impulso forte, frio acima disso. Você conhece alguém aí?
Josh perguntou a ele. Eles são parentes de você? Sou órfão, que boa tentativa. Sem piadas de mamãe então. Balançando a cabeça, X-Drake entregou seu casaco de marinha para um soldado próximo, estendeu a mão e puxou o machado. Vamos dançar. O rosto de Josh ficou sério de repente. Eu só danço com garotas. A menos que você se considere uma delas, ignorarei a oferta. Josh tem que lutar e sair dessa enquanto luta contra Drake, um antigo usuário de Akuma no Mi de Zoan. Capítulo 60. Drake puxou seu machado e olhou para Josh com os olhos focados. Josh, o jogador, não era uma pessoa normal. Ele, nos relatórios dos fuzileiros navais, conseguiu facilmente matar agentes do governo mundial. Embora esses agentes não fossem os melhores, eram altamente treinados. Eu pensei que eles colocaram uma recompensa alta por ele porque ele sabe sobre Crocodile e eles temiam que ele os expusesse. Mas ele é forte o suficiente para derrotar T-Bom facilmente. Pensou Drake enquanto examinava Josh, que não parecia cansado ou ferido. A atmosfera ficou intensa ao fixarem seus olhares, os fuzileiros navais ao redor de X-Drake suando um pouco. Rapidamente, Josh desapareceu. Drake, se não fosse por seus sentidos aprimorados graças ao sua Zoan, mal veria isso. Ainda assim, Josh era como um borrão para ele. X-Drake segurou seu machado e acenou com base em seu instinto animal. No entanto, a lâmina de seu machado não encontrou nada. Psi. Depois de ouvir cortes e respingos, X-Drake se virou. Seus homens estavam com cortes aparecendo quando começaram a cair de joelhos. Atrás deles, Josh estava de pé, embainhando a espada lentamente antes de se virar. Não demonstrando nenhuma emoção aos dois caras que caíram, X-Drake não se preocupou em perguntar ao criminoso por que ele fez isso. Eu sou seu oponente, covarde. Disse Drake, provocando Josh a atacá-lo. Não posso me dividir em dois para lhe dar mais vantagem numérica, fuzileiro naval corajoso. Josh zombou com sarcasmo enquanto olhava para os outros fuzileiros navais. Mesmo que X-Drake consiga desviar seu ataque, Josh pode ser incomodado pelos fuzileiros navais em alguns momentos. X-Drake não consegue impedi-lo, ao que parece, de atacar os outros. X-Drake percebeu que Josh está pensando nisso. Levante seus guardas. Depois de ordenar seu esquadrão, X-Drake se transformou em um borrão enquanto corria em direção a Josh, seus olhos se tornando semelhantes aos de uma cobra. Enquanto isso, os policiais que carregavam armas apontaram para Josh, prontos para atirar nele no momento em que ele se movesse. Os olhos de Josh moveram-se uma vez para a esquerda e para a direita. No momento em que X-Drake apareceu na frente dele com o machado levantado, Josh rapidamente cortou com sua katana. O machado e a espada se encontraram. Os ventos sopraram por toda parte. O confronto não parou por aqui, X-Drake caiu de pé e balançou seu grande machado muito rapidamente como se fosse um brinquedo muito leve. Josh se agachou e girou, acenando com a espada para baixo, o que fez X-Drake pular, segurando o machado com uma mão antes de jogá-lo em Josh com toda a sua força. O machado era muito rápido e a distância era curta. No último momento, Josh conseguiu usar o Soru para aparecer em pé na parede, na vertical. Baque. Alertado por seus sentidos, Josh inconscientemente ergueu sua bainha, e ela tremeu quando uma bala o atingiu. Olhando com raiva para o lado, Josh fixou seu olhar no fuzileiro naval que atirou nele. Não perdendo tempo para dar outro tiro, Josh embainhou a espada e se agachou perto da parede. Quando X-Drake apareceu na frente dele, seu corpo crescendo tanto e ficando coberto de escamas verdes, Josh desapareceu de seu lugar, aparecendo ao lado de um pequeno grupo de fuzileiros navais de elite, que não seriam mais do que oficiais. Antes que X-Drake pudesse virar, já que era enorme e parecia um alossauro, Josh foi cercado pelos fuzileiros navais. Um dos fuzileiros navais avançou com sua espada. Infelizmente para ele, Josh foi mais rápido ao balançar a espada embainhada na perna do homem, fazendo-o virar-se. Antes que o homem pudesse cair, Josh tirou a espada da bainha, acenou com a lâmina nas costelas e desapareceu, aparecendo na frente de outro fuzileiro naval. O segundo fuzileiro naval ergueu a arma para atirar, mas foi lento quando Josh o esfaqueou rapidamente nas costelas, antes de se virar e apontar a espada para outro fuzileiro naval que apareceu na sua frente, cortando suas pernas. Nesse momento, alguém segurava uma adaga que estava próxima ao pescoço de Josh. Dando um passo rápido para o lado e se virando, Josh esfaqueou o peito do homem com sua bainha, fazendo-o voar cerca de 10 metros antes de descansar. Os fuzileiros navais caíram quando Josh começou a embainhar sua espada. Os corpos caíram inconscientemente ou perderam um membro. Olhando para frente, Josh notou Drake, que se transformou em um dinossauro gigante de 7 metros. Presumo que como você é um comandante, não é um fuzileiro naval normal. Você será entregue à justiça, diz o T-Rex. É o alossauro. Tanto faz. Você ainda é feio. Josh disse, levantando a cabeça para o grande dinossauro de 7 metros. X-Drake estava coberto por escamas verdes de aparência resistente, que pareciam duras. Sem perder tempo, Josh usou Soru para aparecer atrás do dinossauro. Porém, X-Drake, nesta forma, tem o instinto de uma criatura antiga, o que lhe permitiu bater com a cauda. Josh ficou bastante surpreso quando viu a cauda vindo em sua direção. Josh usou salto lunar para sair do caminho da cauda e capotou. Você pode ver, eu vejo. Drake tentou se virar. Aproveitando seu corpo menor, Josh usou salto lunar para virar Drake e acenou com sua katana na cauda. Surpreendentemente, a lâmina fez apenas um arranhão em Drake. As escamas não eram apenas duras, mas também grossas. Embora Josh consiga cortar aço, as escamas eram muito resistentes e duráveis. É necessário mais domínio da espada para cortá-las. Josh abriu amplamente os olhos e desviou a garra de X-Drake no ar, o que o mandou de volta ao chão. Zombando de Josh, que caiu de pé, Drake disse com arrogância. Você não pode me machucar dessa forma. É o seu fim. Pode-se pensar que X-Drake era lento nessa forma, mas ele foi rápido ao correr em direção a Josh.
Ele abriu bem a boca e tentou mordê-lo, o que foi o suficiente para comer Josh na forma de dinossauro. Josh apareceu no céu, a 20 metros de altura. Não temendo a altura, ele olhou para o dinossauro que olhava para ele. Você não deveria julgar isso tão cedo. É um clichê para as últimas palavras de um vilão. Josh, estendendo a mão para a direita, uma aura de energia vermelha começou a envolvê-lo. 2 chifres cresceram na lateral de sua cabeça e escamas vermelhas cobriam seu corpo. Josh se transformou no que parecia um demônio. Nesta forma, Josh tem sua força e velocidade multiplicadas. E ele poderia acessar a energia demoníaca mística que ele não conhece, mas podia senti-la. Aterrissando no topo de um dos prédios, o homem parecido com um demônio, vestido com roupas normais, tirou a espada da bainha. Você tem uma Akuma no Mi, Zoa Mítica. Drake abriu amplamente os olhos. A Zoa Mítica estava em um nível mais alto que a Zoa antiga. Permitiu que seu usuário tivesse habilidades míticas. E dada a forma demoníaca de Josh, Drake não sabia o que esse homem guardava nas mangas. Permita-me apresentar-lhe o demônio antigo. Enquanto Josh desembainhava sua espada, uma aura vermelha envolveu a lâmina. Qualquer um pode dizer que foi a energia escura que transmite sentimentos negativos ao ambiente. Josh embainhou sua espada e olhou para Drake. Apesar de estarem no topo de um prédio, eles estavam na mesma altura. Não vai acabar facilmente para você. Drake disse. Vamos ver isso, certo? Josh se agachou, pronto para o confronto. As pálpebras do dinossauro encolheram à medida que suas pupilas cresciam, vendo Josh em visão teórica. Drake abriu a boca e se agachou, pronto para atacar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.